Gente, primeiro agradecer o convite, né, que a gente já vem conversando há um tempo sobre essa possibilidade, e aí tive a grata surpresa de ter uma visita do Walter aqui em casa, né, e aí a gente conseguiu fechar essa agenda aí. Então, queria agradecer o convite. Primeiro que eu fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que permeia, né, não só o meu trabalho, mas a minha vida também. Então, fico muito feliz, tranquilo, da gente poder conversar um pouco sobre os sistemas participativos de garantia, né? Então, meu nome é Geninho, meu nome é Eugênio, todo mundo me chama de Geninho, eu sou engenheiro agrônomo, sou mestre em extensão rural, faço parte da Comissão de Produção Orgânica e atualmente eu estou como coordenador administrativo da Associação de Agricultura Orgânica e Agroecologia aqui da Zona da Mata. Uma associação criada recentemente que vai ser o organismo participativo de avaliação da conformidade do SPG Floriô. Resido, né, em Viçosa, Minas Gerais, região da Zona da Mata. Posso sim, Cláudia. No final da apresentação vai ter o e-mail do SPG. E aí eu peço desculpas, mas essa é a nossa logo que a gente está usando atualmente, mas a gente está no processo de criação de uma identidade visual, então essa daí foi uma logo que a gente criou. Na verdade, vou contar um pouco a história dela, que esse escrito, né, ele vai permear a identidade visual também, e foi de uma agricultora que escreveu, né, à mão esse Floriô, quando a gente criou esse nome aqui. Então, a gente, por enquanto, está usando essa marca aí, mas em breve a gente vai ter uma marca, digamos, nova, né, com algumas características comuns a essa daí. E aí pode passar para o segundo. Isso. Primeiro que a agroecologia, ela já está na região da Zona da Mata aqui há bastante tempo, né? Desde aí da década de 80, com a criação dos sindicatos dos trabalhadores rurais, dos centros de tecnologias alternativas, né? Mas, de fato, e com várias práticas, né? Então, antigamente tinha o CCC, né? Que era a curva de nível, a compostagem e as caudas, que eram muito trabalhadas, né, as práticas agroecológicas aqui na região. E com o tempo, né, no avanço dessa construção aí, não só das práticas, mas também da produção, da comercialização, e aí isso também coincidiu aí com esse debate da certificação orgânica e da legislação orgânica no Brasil, né? A lei é de 2003, e no início dos anos 2000, a gente teve um projeto, né, que é esse Construindo a Certificação Participativa em Rede no Brasil. Então, foi antes de ter a lei em 2003, e foram várias oficinas que foram realizadas principalmente no Sul e no Sudeste, tratando dessa questão da certificação, né, naquela época a gente chamava de certificação participativa, e hoje a gente pode dizer que a certificação participativa engloba, né, tanto as organizações de controle social, as OCS, mas também os sistemas participativos de garantia, né, os SPGs. E essas oficinas que deram vários subsídios para que a lei fosse construída e que incluísse a certificação participativa, né? A certificação por auditoria já existia no Brasil e em outros países também, mas foi a partir da lei do Brasil de 2003 que a certificação participativa de fato, como é que eu digo assim, criada legalmente, né? Porque isso já existia, né? Então, a partir da experiência da Rede Ecovida, de outros grupos do Sul, esse processo participativo de garantia, né, que eu gosto de dizer que é o fio do bigode, né? Então, é o agricultor conhecendo o consumidor, o comedor, né? Conhecendo as suas práticas, conhecendo a sua propriedade, que isso que garante, né, essa garantia da qualidade orgânica e esse processo participativo. E foi muito engraçado, assim, porque nessa época aí, no início dos anos 2000, eu era estagiário do CTA, que é o Centro de Tecnologias Alternativas aqui da Zona da Mata,
Então, eu hoje, estando aqui também trabalhando com SPG, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque eu pude acompanhar esse processo desde aí da criação da lei, né? Eu era estagiário ainda, mas se eu talvez soubesse o que ia virar, né? Eu, de repente, teria feito muito mais naquela época, mas eu acho que faz parte aí da construção. E aqui na Zona da Mata, a cultura principal é o café, né? A diversificação do café, ela era estimulada pelos sindicatos dos trabalhadores rurais, pelos centros de tecnologias alternativas, por parte da UFV, né? Não dá para dizer que era toda a Universidade Federal de Viçosa, mas parte, né? Alguns professores, alguns departamentos incentivavam essa diversificação, porque existia o Instituto Brasileiro de Café, que, ao fornecer o crédito para as lavouras de café, principalmente o custeio, eles impediam que houvessem outras culturas no meio do café, né? Então, era uma prática que estimulava a monocultura do café ainda mais, né? E esses projetos, essas ações vieram estimulando que o café fosse diversificado, né, em sistema agroflorestal, com árvores, com outras culturas aí no meio do café. E nessa época também, por ter o café, né, a cultura principal, logo no início dos anos 2000 também, junto com essa construção da legislação, a gente articulou um grupo de agricultores. Ei, Valdinei, boa noite. Então, um grupo de agricultores e agricultoras da Zona da Mata e também do sul de Minas, articularam a possibilidade de uma venda, de uma exportação de café, né? Só que para isso precisava de, primeiro, um café de qualidade, né? E que aqui na região da Zona da Mata era conhecido historicamente por um café de baixa qualidade, e também um volume grande, né? Então, você tinha que fechar um container de café para exportar e tal. E nessa época, que nem eu falei, eu era estagiário aqui do CTA e eu era responsável por pegar as amostras de café dos agricultores, que eram os agricultores agroecológicos, né, que já produziam sem veneno e que na época buscavam uma certificação por auditoria, que era da Sapucaí, que era uma ONG do sul de Minas, que acabou criando uma certificadora por algum tempo, né? Então, esses agricultores se uniram, então a gente fazia a coleta dessas amostras, levava para análise, né, fazia seleção eletrônica do café, armazenava com todo o controle necessário para manter a qualidade do café. E aí acabou que, por fim, essa exportação coletiva acabou não acontecendo, né? Então, eu lembro até hoje, assim, muito claramente, eu era estagiário da Beth Cardoso, que é uma técnica do CTA, e a gente saiu com um caminhão de café, né, escoltando um caminhão de café, com café bebida, né, bebida boa, café orgânico e tal, para a gente comercializar em Manhuaçu, né. E era um risco muito grande, porque naquela época a gente não tinha seguro daquele café, não tinha nada, né, então era a gente acompanhando um caminhão de café para vender em Manhuaçu. Então foi uma experiência, assim, muito, muito marcante para mim, né. E muitas dessas famílias continuaram nesse trabalho da busca da certificação do café. E aí essa imagem que está aí é uma visita entre dois grupos de café orgânico, aqui de Divino e de Araponga, aqui da região da Zona da Mata, né? E essas famílias continuaram, né? E hoje tem o café certificado por auditoria pelo IBD, numa parceria com a Copfam, que é a cooperativa de Poço Fundo, lá do sul de Minas, né? Então, eles já exportam esse café com bebida de qualidade e tudo mais. E hoje, se não me engano, são 3 grupos que estão continuando, né? E aí, então, veio essa questão da legislação, 2003, né? E aí, a lei é de 2003, depois vem o decreto de 2007, e só em 2011 que esse decreto de 2007 entra em vigor, né? Então, a partir de 2011... que são, digamos, credenciados os primeiros SPGs e OCS aí no Brasil, né? Apesar da lei ser de 2003, só em 2011 que ela, de fato, começou a funcionar, né? E aí, entre 2012 e 2014, vários projetos aqui na região, né? E aí, em parceria com o CTA, com a UFV, com as organizações dos agricultores e das agricultoras, os agricultores começaram a colocar essa demanda, né? Olha, a gente, né, tem o café, mas hoje a gente já tem também a diversificação junto com o café, né?
e a gente busca, né, uma comercialização diferenciada assim, dos nossos produtos, né, que a gente chama de uma comercialização dos produtos agroecológicos. Então, tinham projetos como o Projeto Atera Agroecologia, que foi um movimento nacional, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, junto com, na época, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, de apoiar projetos de assistência técnica e extensão rural voltados para a agroecologia. Outros projetos, como projetos junto à Petrobras, de geração de renda, tiveram aqui na região. E esses projetos trouxeram novamente esse debate da certificação. Então, vocês veem que teve, digamos, um vácuo aí, né, desse debate, pelo menos aqui na região da Zona da Mata, apesar de alguns grupos nesse meio tempo, né, de Divino, de Araponga, de Caratinga, conseguirem a certificação por auditoria do café, os sistemas participativos ainda não estavam muito discutidos, muito debatidos aqui na região. E com os projetos a gente começou a trazer isso, né? Então, acaba que a certificação ainda né? Então, se a gente falar aí de 2011, a gente está aí há 11 anos, né? Com a lei de orgânicos, mas a gente vê que ainda é pouco conhecida, né? E aí a gente veio fazendo esse trabalho, né? Um pouco um trabalho de formiguinha, falando sobre a certificação, e essa demanda dos agricultores e das agricultoras aumentou, né? Eles queriam esse reconhecimento dos produtos, então tinha agricultores e agricultoras que já tinham aí há 10 anos fazendo agroecologia, já produzindo sem veneno, né? Eu também acredito que hoje em dia ainda existe uma grande quantidade de agricultores e agricultoras que produzem sem veneno, né? Sem uso de transgênico, mas que não possuem esse, digamos, reconhecimento, né? Essa garantia da qualidade orgânica da produção, que, de forma geral, a gente fala como certificação. E aí, pode passar, Lucas? E aí, esse debate foi ampliando, né? A gente aqui em 2011, né, assim como vocês aí que estão fazendo 11 anos agora, aqui em 2011 foi criada a Rede Agroecológica de Prosumidores Raiz da Mata, né? Então, ainda né, um grupo informal, formado por agricultores, consumidores, né, e pessoas interessadas aí em consumir produtos diferenciados, sejam eles agroecológicos, agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária, né, sejam eles orgânicos, em transição, e nessa ideia de construir, né, outros processos, outra relação entre a produção, a distribuição e o consumo. Então, ano passado, a Rede Raiz da Mata completou 10 anos, né? Essa daí é uma imagem de uma feira presencial que a gente fazia aqui no campus da UFV. Essa feira a gente tentou que ela acontecesse na cidade, né? E aí é bom dizer que existe, né, um certo muro invisível, né? Pelo menos aqui em Viçosa, entre a Universidade Federal de Viçosa e o restante da cidade, né? Acho que isso com o tempo vai se quebrando, mas ainda é um muro que separa um pouco essas duas, digamos, realidades, né? E acabou que essa feira não conseguiu ir para a cidade, né? E continuou por algum tempo aqui na UFV, né? Pode passar. E por que eu estou falando da Rede Raiz da Mata? Porque ela foi um pouco a precursora também desse debate, dessa busca aqui, da certificação e da garantia da qualidade da produção, né? E aí a Rede Raiz da Mata ainda existe, e depois veio a criação, né? Então, vários projetos, que nem eu falei, de 2014, vieram debatendo essa questão da certificação, mas ainda é incipiente, a gente ainda não percebia, né? E os agricultores também não se sentiam, digamos, seguros para dar um passo maior na construção aí de um SPG. Em 2018 foi criado o Polo de Agroecologia e Produção Orgânica da Zona da Mata, né? Foi o primeiro polo de agroecologia criado em Minas Gerais, foi uma lei estadual, e acabou que a criação do polo, isso deu uma sacudida movimentada aqui no movimento agroecológico da região, e né, começamos a se reunir mais, a conversar sobre esses projetos de apoio e, inclusive, a certificação.
E aí, nesse mesmo ano, foi criada a primeira organização de controle social, a primeira OCS, né, da Zona da Mata, a OCS Raiz da Mata. Então, foi um grupo inicial de 4 agricultores e agricultoras, né, aqui que faziam parte da Rede Raiz da Mata, que se dispuseram a esse desafio da garantia da qualidade orgânica, né. Em relação à OCS, a gente não pode falar que é uma certificação. A gente só pode falar que é uma certificação quando utiliza aquele selo do Orgânico Brasil. E no caso da OCS, que é somente para venda direta e para agricultores familiares, apesar dos produtos, né, esse também é um debate grande, assim, apesar dos produtos terem as mesmas características dos outros, né, em relação à legislação, porque a lei de orgânicos é igual, seja para a OCS, para a SPG ou por auditoria, né, os insumos, as práticas, podem ou que não podem acontecer, elas são iguais para todos, mas a OCS é só para venda direta e não pode ter esse selo, né? Então, isso foi um estímulo para a construção do SPG. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí foi uma das atividades aí que a gente chama de controle social dentro da OCS Raiz da Mata, né? E a gente aqui tem o costume de fazer muitos mutirões. É muito comum, né, fazer mutirões, assim, de tempos em tempos, então, para estimular e para também, em vez de você fazer somente uma visita numa propriedade, você ir fazer a visita, mas poder também contribuir de alguma forma, né, mais prática. Então, inclusive, recentemente foi criado na UFV a REMA, que é uma rede de mutirões agroecológicos, então é um grupo de estudantes que realmente fazem os mutirões na casa, na propriedade dos agricultores e agricultoras, né? Então, além deles aprenderem, então tem muitos estudantes vinculados à área de agrárias, mas não é restrito a isso. Além de ter um aprendizado, uma troca, uma construção de conhecimento, também contribui para esses agricultores e agricultoras em relação à questão da mão de obra, né? Então, quando quer fazer uma grande ação, assim, um movimento maior na propriedade, a gente costuma marcar os mutirões. Além de já ser uma prática histórica aqui na Zona da Mata, né? O Grupo de Divino, por exemplo, do café orgânico, ele trabalha em regime de mutirões, né? Então, na época da colheita, o grupo inteiro, né, vai fazendo a colheita em cada uma das propriedades aí dos integrantes do grupo. Em 2019, a gente conseguiu um recurso do MAPA, né? No final de 2018, a gente conseguiu um recurso com o Ministério da Agricultura, e aí muito em função também da nossa participação na CPORG, da nossa proximidade aí com a Superintendência Federal de Agricultura em Belo Horizonte, né, que representa o Ministério da Agricultura em Minas, e teve a possibilidade de um TED, né, que é um termo de execução descentralizada. É uma forma de repasse de recursos federais entre órgãos, né, do governo federal. Então, o Ministério passou esse recurso para a UFV e que executou esse TED. Se não me engano, foi o primeiro recurso do Ministério da Agricultura específico para apoiar a criação de um sistema participativo de garantia, né, de um SPG. E aí, em 2019, iniciou esse projeto, né, foi aí no apagar das luzes aí do governo Temer, né, em 2018, era digamos, um recurso que estaria sobrando lá no Ministério e que a gente conseguiu, né, através da Lígia, da Superintendência do MAPA em BH e também de vários professores aqui da UFV que se empenharam, né, em toda a parte burocrática aí para chegar a um recurso, que também não é fácil. A gente fez vários eventos de mobilização, de construção do conhecimento, de aproximação com parlamentares que apoiam a agroecologia, a produção orgânica. Então, nessas imagens aí, a gente tem do lado esquerdo aí um mutirão e um sistema agroflorestal, que foi um momento de aprendizado, né? No centro aí uma visita em agricultores do município de Divino, aí tem uma pilha de compostagem, que a gente está falando sobre compostagem. Embaixo também um seminário regional, que a gente teve a presença de várias pessoas, não só daqui da região, mas também do SPG do sul de Minas, do SPG da região metropolitana de Belo Horizonte, do Ministério da Agricultura,
né, da Emater, de vários órgãos aí que de alguma forma apoiam e trabalham, né, com a agroecologia e com a produção orgânica. E esse projeto pode passar, Lucas, ele aconteceu em 2019 e 2020, né? E aí veio a pandemia, e aí deu uma desmobilizada nos agricultores e agricultoras principalmente, né? E aí foi retomada aí em 2021, 2022 com algumas atividades virtuais. Então essa imagem é uma das atividades virtuais que a gente fez ainda em 2021. E aí a gente optou, né? A gente já vinha nesse movimento e um grupo de agricultores, principalmente, decidiu, olha, vamos fundar a associação, a gente já sabe que é isso que a gente quer, então vamos começar fundando uma associação. Esse também foi um debate, né, porque a gente poderia utilizar uma associação já existente para ser o OPAC, né, o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade, do SPG Floriô, mas a gente optou por criar uma nova associação, que além de ser o OPAC, ela também tem outras finalidades, mas a finalidade central dela é realmente ser o organismo participativo aí do SPG Floriô. Então, em julho de 2021, a gente fundou essa associação, Associação de Agricultura Orgânica e Agroecologia da Zona da Mata, inicialmente com 39 pessoas. Em 2022, então, a gente fez um encontro presencial, né, depois de 2 anos aí de pandemia. Então, em fevereiro de 2022, a gente fez um encontro presencial. E aí é importante colocar um pouco dos parceiros, né, que vem apoiando, além do CTA, da UFV, do Núcleo ECOA, de Educação do Campo e Agroecologia, vinculado ao UFV, que reúne um conjunto de professores e professoras da UFV que apoiam a agroecologia, a produção orgânica. E a gente realizou esse primeiro encontro presencial depois da fundação da associação, né, que foi uma fundação, digamos, virtual. A gente fez uma reunião virtual e que, por conta da pandemia, inclusive estava sendo aceito, né, a criação virtual, né, com todos os registros e tal. Então, vocês veem que está todo mundo de máscara aí. A gente, inclusive, optou por fazer num ginásio, né, num local amplo aí. E então a gente fundou em julho de 2021 e agora em agosto de 2022 a gente, na nossa assembleia, a gente praticamente dobrou, né, o número de pessoas associadas. Então, de 39 pessoas físicas, a gente passou para 76 pessoas físicas, 39 homens, 37 mulheres, 2 pessoas jurídicas, entre elas uma escola família agrícola e uma outra, um instituto, né, aqui de Viçosa também, que já produz nessa linha da produção orgânica, agroecológica. E a gente, eu vou falar mais para frente, mas no nosso estatuto a gente prevê que a maioria dos associados e associadas devem ser fornecedores, né? E aí, o que são os fornecedores, né? Pela legislação orgânica, a gente pode ter no SPG fornecedores e colaboradores. Fornecedores são aqueles, né, sejam agricultores, agricultoras, produtores, beneficiadores de alimentos, ou seja, as pessoas que estão ligadas diretamente à produção dos alimentos, né? E os colaboradores, né, são consumidores, técnicos, professores, ou seja, outras pessoas que não quem produz diretamente os alimentos, né? Então, essas, digamos, 78, né, pessoas físicas e jurídicas, elas estão distribuídas hoje em 13 municípios aqui de Minas, né? Acaiaca, Barão do Monte Alto, Coimbra, Diogo de Vasconcelos, Divino, Espera Feliz, Laranjal, Muriaé, Paula Cândido, Ponte Nova, Raul Soares, Sem Peixe e Viçosa. E essas 2 imagens aí, a da esquerda, né, é a feira que acontece durante a troca de saberes. Esse ano foi a 13ª troca de saberes, que é um espaço de troca de conhecimentos aqui, principalmente voltados por agricultores familiares. Ela acontece juntamente com a Semana do Fazendeiro, né, que é um evento famoso aqui em Viçosa, mas que não trazia para dentro a questão da cultura, a questão da agricultura familiar, da agricultura camponesa. Então, essa feira acontece e a gente optou, dentro da nossa associação, de fazer as nossas assembleias durante a troca de saberes, né? Para reunir esse povo, construir conhecimento, trocar, né? Então,
além da feira, tem a troca de sementes, que é muito assim, esperada dentro da troca de saberes, e a imagem da direita é a imagem aí da nossa assembleia desse ano. Algumas questões importantes assim do estatuto da nossa associação, né? Primeiro, que consta no estatuto que ela deve ser formada por maioria de agricultores e agricultoras. Apesar da gente reconhecer a importância também, né, dos técnicos, das técnicas, dos colaboradores, a gente não queria que fosse uma associação que fosse, digamos, afastada dos agricultores. Então, a maioria, né, hoje, 70%, eu acho que até mais, tipo, quase 80% dos associados e associadas são agricultores e agricultoras, né? Então, isso está no nosso estatuto, ou seja, é uma regra, né, de ter maioria de agricultores. Outra questão que diferencia um pouco dos outros SPGs é que, para ser certificado, o agricultor ou a agricultora, ela deve ser associada à associação. Isso não é uma coisa comum em todos os SPGs, mas a gente criou isso no sentido de fortalecer a coletividade e de fortalecer a associação. E evitar que pessoas queiram entrar no SPG apenas para ter o selo, né, ter a certificação do seu produto. Então, vocês estão me escutando, pessoal? Então, né? Então, sim, tá tudo de boa. Sim, Geni, é porque a gente está com medo de abrir aqui o microfone ou a imagem e atrapalhar você, tá? Não, tranquilo. É porque aqui na roça, gente, de vez em quando a internet cai mesmo, sabe? Inclusive, essa semana eu fiquei uns 3 dias sem internet aqui, mas tá tudo tranquilo. Ô, Geni, eu posso te interromper, então? Claro. No caso, aí você tem a associação e é ligado, no caso, a SPG. São quase como órgãos paralelos aí, um com o outro. Isso, porque assim, para ter o SPG, a gente tem que ter uma pessoa jurídica, né? Que vai responder formalmente. E a gente poderia ter optado por utilizar uma associação que já existia. Sim. Mas a gente optou por criar essa associação, para ter esse foco no OPAC. Inclusive, agora a gente está num momento meio que de divisão, porque até então a gente passou esse 1 ano, né, desde o ano passado até agora, com a associação formada. Então, a gente ainda não tinha, né, a comissão de avaliação e o conselho de recurso, que eu vou mostrar aqui, que são 2 espaços principais dentro da garantia da qualidade no SPG, né? Então, agora, a gente está um pouco separando isso, né? Então, a gente tem uma coordenação da associação, né, que tem a coordenação geral, a coordenação administrativa e a coordenação financeira, e o conselho fiscal, né, assim como normalmente são todas as associações, e dentro da associação a gente tem, eu vou mostrar um desenho mais para frente aqui que vai facilitar um pouco esse entendimento, né? Mas a gente trouxe essa inovação, que para ser certificado tem que estar associado, né? Que isso a gente percebeu que alguns SPGs as pessoas participavam para ter o selo. Então você acabava enfraquecendo, né, o OPAC, né, a pessoa jurídica. Ela era simplesmente um instrumento ali para você ter o SPG. E a gente quer também que essa associação futuramente possa comercializar a produção, né, possa, de repente, beneficiar, possa ter um espaço de beneficiamento certificado orgânico e fazer outras atividades, né, captar projetos para apoiar o SPG. Então, se a gente for pegar os objetivos, né, da associação, o principal é ser o OPAC do SPG, mas ela é mais ampla, entendeu? Obrigada. E aí, pessoal, vocês podem ficar à vontade aí, só ligar o microfone aí e perguntar, tá? Pode interromper a hora que for necessário, porque às vezes a gente vai falando um monte de siglas, um monte de coisa aqui, e às vezes não fica entendido, tá? Então fiquem à vontade aí para perguntar. Inicialmente, a gente está buscando 2 escopos, né, para certificação, que é a produção primária vegetal e o processamento de produtos de origem vegetal. E aí, só lembrando que esses escopos, eles podem ser solicitados, a inserção de novos escopos para o Ministério a qualquer momento, né? Então, a gente inicialmente optou por esses 2, que digamos, a maioria dos agricultores e agricultoras aqui da região. Da região não, né? Do nosso, digamos, SPG, porque, na verdade, a criação animal todo mundo tem, né?
galinha, porco, então é muito comum todo mundo ter, mas existe essa dificuldade de você conseguir uma alimentação aí 100% orgânica, né, e basicamente de você conseguir um milho, né, orgânico em quantidade, para você conseguir alimentar, digamos, o ano inteiro as suas galinhas com esse tipo de, né, produto aí, milho orgânico. Ou nem se fala uma ração orgânica, né, digamos assim. Aí você vai passando várias aí, que aí agora é um pouco do desenho. Pode parar um pouquinho, para aí. Então, a gente construiu esse desenho para a gente identificar onde que a gente está inserido, né? Então, o SPG Floriô está inserido dentro do polo agroecológico, né? E aí pode passar. E dentro do SPG, a gente tem várias organizações de apoio, né? Como a Emater, a UFV, Raiz da Mata, associações e cooperativas, sindicatos, parlamentares, né? Pode passar. Pode passar. Mais uma. E dentro do SPG, a gente tem a associação, que eu falei que é o OPAC, né? E pode passar. Então, na associação, a gente tem a coordenação geral, a coordenação financeira e a coordenação administrativa, pode passar. E aí tem um estatuto, né? Então, nesse estatuto, inclusive o estatuto, né? Para quem não sabe, ele tem que ser registrado em cartório, e nele consta, e aí pode passar mais um, nele consta que, pode passar mais dois, mais um, isso, e nele consta que essa associação vai ser, pode ser esse organismo participativo de avaliação da conformidade, que é o OPAC, né? Então, lá consta que tem que ser criada uma comissão de avaliação, um conselho de recurso. A questão da secretaria não é obrigatório pela lei de orgânicos no Brasil, mas a gente colocou no sentido de ter uma secretaria que apoie, principalmente a questão da documentação, né? A gente sabe que tem muitos registros, muitas anotações, para fazer, digamos, esse meio de campo, né, entre o SPG e o Ministério da Agricultura. Pode passar. Aí pode passar agora até o final, né? E aí quem que faz parte, né? Quem que compõe essa comissão de avaliação, esse conselho de recursos, essa secretaria? São os representantes dos grupos, né? Ou seja, os agricultores e os colaboradores. E aí aqui eu ressaltei 4 grupos, que são os 4 grupos atualmente que estão mais ativos aqui no nosso SPG, né? Então, a gente tem um grupo aqui de Viçosa e de região, pegando municípios aqui próximos. A gente tem um grupo de Muriaé e região também, pegando mais de um município. O grupo Apoena de Divino, que já é um grupo que tem o café orgânico certificado por auditoria para exportação, mas eles, né, estão buscando a certificação do restante dos produtos que eles têm na propriedade. E o grupo de Espera Feliz, né? E dentro do OPAC, a gente tem o que a gente chamou aqui, né, de regimento interno e manual de normas. Pela legislação, os SPGs têm que ter, né, os OPACs têm que ter esse regimento e o manual de normas. Pela legislação, eles falam em dois documentos diferentes, né, regimento interno e manual de normas, mas a partir da experiência do SPG lá do Jequitinhonha, a gente optou por criar um único documento, né, juntar o regimento interno e o manual de normas em um único documento. Então, é esse documento que ele fala detalhadamente como que vai se dar o funcionamento do nosso sistema participativo de garantia. Pode passar. E aí, um pouco da nossa situação atual, né? Eu vou trazer uma novidade aqui que é fresquíssima, né? Que a gente deu entrada, deve ter uns 2 meses, no processo de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, né? E hoje a gente teve uma reunião com a auditora fiscal do Ministério, né? É uma auditora lá do Rio de Janeiro, e que foi a primeira reunião, então, com o Ministério que a gente fez, depois que a gente enviou a documentação, né? Então, foi um retorno muito positivo da auditora em relação à documentação que a gente tinha enviado, e para nossa surpresa, sim, a documentação está praticamente completa. A gente precisa, que já era uma coisa que a gente tinha, digamos, identificado anteriormente, né?
é ter modelos e os formulários, né? Ter eles direitinho, com quadrinho, com tudo bonitinho, assim, que a gente ainda não tinha feito, a gente já sabia que isso ia ser uma demanda, né? Então, a gente ficou muito feliz, assim, de ter esse retorno positivo do que a gente construiu até agora, né, aqui na região. A gente já elegeu, então, a comissão de avaliação e o conselho de recursos, né, formado por próprios agricultores e agricultoras que compõem a associação. A gente já está realizando algumas visitas junto aos grupos que já estão formados, né, Viçosa, Divino, Espera Feliz e Muriaé, e vamos iniciar agora, no dia 22 de outubro, um processo de formação continuada, né, não só da coordenação e do Conselho Fiscal da Associação, mas também do Conselho de Recursos e da Comissão de Avaliação. Então, a gente vai iniciar um processo de formação desse grupo, né, mais, assim, periódico, para que a gente dê continuidade a esses complementos aí que o Ministério está pedindo para a gente, principalmente de documentação, de ter um espaço para assinatura, alguns detalhes, assim, né, mas, de qualquer forma, a gente ficou muito feliz que o nosso regimento interno e manual de normas foi, digamos, aprovado, né, e o que a gente pensou no nosso funcionamento aqui está de acordo aí com a legislação e com o que o Ministério está preconizando. Aí, a gente ainda não tem, né, nenhuma rede social, né, Instagram, Facebook, eu também não tenho pessoalmente, mas a gente está buscando internamente aqui com os nossos parceiros, a gente criar um Instagram, assim, para divulgar as ações, né, a gente tem esse meio de contato, que é o spgzonadamata@gmail.com, e a gente fez uma coisa um pouco inovadora também recentemente, para ajudar a discutir o regimento interno e o manual de normas, que foi a criação de um podcast. Então, está lá no Spotify, o podcast do SPG Floriô. Foi uma coisa, assim, feita em parceria com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, da UFV, no intuito da gente, semanalmente, soltar alguns episódios em que nós, né, da coordenação, agricultores, colaboradores, explicavam um pouco do que é o regimento, o que estava no regimento, um pouco do funcionamento do SPG, né? A gente ainda não teve um momento para avaliar essa ferramenta, mas, assim, pode ser uma ferramenta interessante, né? Porque como é áudio, né? E agora, assim, depois da pandemia, eu particularmente, né, enquanto eu estou lavando louça ali, eu estou escutando um podcast, escutando alguma coisa, assim, que não demanda você ficar olhando, né? Então, você basta estar escutando. Então, a gente fez essa tentativa aí. E, assim, a apresentação é isso, né? Foi uma questão rápida aí, só para a gente abrir o debate. E aí eu vi que algumas pessoas colocaram algumas questões no chat aqui, eu vou abrir aqui para olhar. Se o Lucas ou alguém aí quiser fazer algum comentário, acho que está à disposição aí. Se você quiser, eu posso ler, caso alguém queira mandar no chat, eu posso fazer a leitura para você não ter que ficar pesquisando, até para facilitar. Beleza. Aí quem mandou foi até o Walter, que pensou, Geninho, podemos tratar de ACS como tecnologia social? Como ver o papel do controle social no contexto cultural? Eu entendo que sim, sabe, Walter? A OCS, assim como os SPGs, tem essa característica, né? Isso foi criado a partir da realidade dos agricultores e das agricultoras, né? Então, não foi, apesar de ter uma legislação, que depois que isso foi para debate e ser aprovado como lei, né, acaba que algumas, entre aspas, assim, amarras acabam aparecendo, né, mas a gente percebe que foi uma grande inovação, né, então isso foi criado no Brasil, hoje já está em mais de 80 países no mundo, né, nem todos os países, ou a grande maioria, não tem isso regulamentado, né, ou seja, não tem uma lei federal do país que regulamente isso. Tem várias discussões colocando justamente se vale realmente a pena você ter isso na legislação, né? Não vou entrar nesse debate aqui, porque eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Eu sei que na Espanha tem um debate muito grande em relação a isso, né? Porque a partir do momento que você transforma isso numa lei, você acaba criando, né, algumas
algumas amarras, né? Então, em alguns locais, os SPGs funcionam não com essa formalidade de lei, né? Mas muito a partir dessa aproximação entre quem come, entre quem come e quem produz, né? Os agricultores e agricultoras, e na criação dessa confiança, né? Dessa relação de confiança. E aí que entra o controle social, né? A participação, tanto na OCS quanto no sistema participativo, a participação ativa das pessoas, né? É muito necessário. Diferente da auditoria, que vem um fiscal de fora na sua propriedade 2 vezes por ano e diz se você está certo ou se você está errado, né? Na OCS, no SPG, isso se dá de uma forma participativa, de uma construção coletiva. E esse controle social se dá a partir dessa participação e dessa abertura, né? Para receber as pessoas, para conversar. A Cláudia Fortes, ela perguntou qual o valor das taxas dos associados. Então, Cláudia, a gente começou, como, digamos, a gente ainda não está credenciado, né, no Ministério, e a gente tem alguns projetos, né, vinculados ao CTA, vinculados ao FV, que conseguem apoiar grande parte das nossas atividades, a gente inicialmente criou uma taxa, assim, praticamente simbólica, né, uma anuidade de R$40 por núcleo familiar, né? Então, a gente fala aqui o seguinte: se tem uma família que tem um agricultor e um filho ou uma filha, né, esse é um núcleo, então você paga uma anuidade. Isso foi o ano passado. Nesse ano, a gente já incluiu uma taxa de adesão, que, no sentido de, teve um grupo inicial, né, que debateu, que construiu, que fez o estatuto, que fez o regimento, essa coisa toda. Então, é uma forma de reconhecimento desse grupo, né? Claro que esses valores, quando são recebidos pela associação, isso vai em benefício de todos e todas, né? Então, a gente criou, no sentido, essa taxa de adesão, para a gente reconhecer que teve um grupo inicialmente que não pagou essa taxa de adesão, mas que colocou, né, o seu tempo, o seu trabalho, em função da associação para a gente construir, para chegar até onde a gente está, né? Mas a gente sabe que futuramente essa taxa ela vai aumentar, né? A partir do momento que a gente comece a realmente, digamos, funcionar mais ativamente, né? Realizar mais visitas, ter mais pessoas, isso vai demandar um recurso maior, né? E também quando a gente, de repente, em algum momento não tiver esses apoios que a gente tem hoje de projetos, né? Acho que é um pouco isso. Pessoal, quem quiser também falar a pergunta, é só levantar a mão que aí vocês podem falar. Aí a Leila, ela gostaria de saber qual o procedimento para credenciamento de novos integrantes na associação e quais os critérios para uma pessoa participar ou mesmo ser descredenciada desse sistema participativo de garantia. Isso, para ser associada ou associado da associação, a gente colocou que ela deve primeiro ser indicada por uma pessoa que faz parte da associação, seja por um grupo ou seja por uma pessoa, né? E que ela tem que participar de, no mínimo, 3 atividades da associação e do SPG. Para que isso, né? Primeiro, para a pessoa saber se é isso mesmo que ela quer, né? Então, para evitar que pessoas entrem, né, imaginando que é uma coisa e, na verdade, é outra coisa. Então, a gente colocou esse critério, assim, para a pessoa, só depois de 3 atividades é que a pessoa, conhecendo um pouco mais, vai ter certeza se ela quer ou não participar disso, né? Então, e essa questão de ter uma madrinha ou um padrinho, né? Uma pessoa que indica ou que vai dar aquele aval, né? Não é que aquela pessoa é totalmente responsável, porque a partir do momento que entra uma pessoa no grupo, né? Todo o grupo, todo o SPG é responsável, né? Por todo mundo, né? Então, se uma pessoa fizer uma coisa errada dentro, todo mundo vai ser, pode ser punido, né? Dependendo aí do que acontecer. E para a pessoa ser descredenciada, né? Do SPG, aí, assim, a gente tem isso mais detalhado no regimento, porque podem haver várias questões, né, inclusive má-fé das pessoas, né, então, se em algum momento
isso for... E aí, gente, é bom deixar claro que, né, existe o Conselho de Recursos que existe dentro do SPG é justamente para ser um grupo, entre aspas, mais neutro, para decidir sobre alguma divergência que há, digamos, entre o grupo local lá e entre o agricultor ou agricultora. Vamos supor que chega numa propriedade e identifica lá que a pessoa usou Roundup, né, que é proibido, herbicida. E aí o agricultor pode falar, olha, mas não foi eu que joguei. Não, mas está na sua propriedade, né? Ou seja, então vai ter um processo de avaliação daquele procedimento errado, né, no processo de certificação, para saber realmente se aquele agricultor ou aquela família teve culpa, ou se, por exemplo, foi alguma deriva de um vizinho, né? Então, ou seja, vai ter, digamos, uma investigação até que essa pessoa possa ser ou não punida, né? Então, assim, não é uma coisa, né, digamos, chegou na propriedade, detectou Roundup, o cara está expulso do SPG. Não é assim, né? Então, existem vários procedimentos até chegar nesse conselho de recurso, né, para definir realmente se aquilo foi culpa ou não do agricultor. Eu chego a dizer que, do jeito que a gente está com a aplicação de agrotóxicos, né, no país, pode chegar um momento que as águas vão estar tão contaminadas de agrotóxico que como é que a pessoa vai conseguir, por exemplo, irrigar uma horta? Então, vai irrigar uma horta com uma água contaminada e que, se isso for detectado, a pessoa vai ter uma punição. Tem determinado agrotóxico aqui na sua alface. Não, mas eu não joguei, mas aí está na água, né? Então, são questões assim que a gente discute muito, né, que pode chegar um momento de inviabilizar a produção orgânica, né, porque o ambiente que a gente está, ele não é mais... não é permitido mais você produzir sem veneno, porque o veneno já vai estar na água, vai estar no solo, vai estar no ambiente, né, vai estar na chuva que cai. Então, isso é muito preocupante. Eu já tive relatos, né, no norte de Minas, de uma OCS que teve que parar de produzir, que teve de mudar de área, porque ela estava do lado de um plantio de banana e que recebia pulverização aérea de agrotóxico. E aí, né, na verdade, quem é punido é o agricultor ou a agricultora que produz sem veneno, né, e não aquele agricultor que, na verdade, jogou veneno e aquela deriva caiu no vizinho e tal, né. Então, são questões sérias, assim, que espero a gente não chegar, mas do jeito que a gente está indo, assim, atualmente, com essa liberação de trocentos agrotóxicos, assim, né, proibidos em outros países e liberados aqui no Brasil, a gente pode chegar numa situação que inviabilize a produção orgânica. A Cláudia, ela perguntou qual a estratégia de assistência técnica da OPAC. Então, a gente fala que dentro do SPG, dentro do OPAC, a gente não tem uma assistência técnica, né? Na verdade, a gente fala de construção coletiva do conhecimento. Então, tanto tem técnicos que fazem parte, como também tem agricultores e agricultoras. Então, essa construção se dá de forma coletiva, né? E aí, reconhecendo tanto a importância dos técnicos, né? Como eu, que sou engenheiro agrônomo, que fui formado, mas também dos agricultores e agricultoras que estão aí há anos na prática produtiva aí, que a gente tem que unir esses conhecimentos, né? Então, não tem uma estratégia de ATER, né? De assistência técnica, mas de visitas e de construção coletiva do conhecimento. A Jussara, ela deu parabéns pelo trabalho de vocês, aí gostaria de saber como conseguiram a adesão de pessoas para essa etapa de construção da SPG. Então, isso não é uma coisa fácil, né? Porque, primeiro, que demanda muito trabalho. A questão da certificação orgânica não é simples, né? Eu falo para as pessoas, pessoal, não é simples, né? Dá trabalho, precisa de um empenho. Eu falo que a dificuldade central, né, nesse processo da certificação participativa, e aí, assim, toda certificação, seja ela por auditoria, por SPG ou por OCS, é a questão dos controles, né? Então, o agricultor ou agricultora tem que ter isso tudo registrado. Aonde comprou a semente, de quem comprou, né? Muda, nota fiscal de muda, quando que plantou, quando que colheu, que práticas foram utilizadas
para produzir determinado alimento, que insumos foram utilizados, em que quantidade, em que periodicidade, ou seja, é um conjunto de informações muito grande, né, para dar o que a gente fala da rastreabilidade da produção. Então, isso acontece que a gente questiona muito o seguinte, poxa, por que são os agricultores orgânicos, agroecológicos, que têm que ter essa série de registros se eles não utilizam, digamos, práticas prejudiciais ao meio ambiente, aos seres humanos e tal. Enquanto que os produtores convencionais, né, eles usam agrotóxico, não respeitam período de carência, né, não respeitam registro de agrotóxicos para determinada cultura. Então, a gente coloca que uma das grandes dificuldades hoje é esse volume muito grande de registro, de anotação que os agricultores e agricultoras têm que ter em suas propriedades. E aí, sim, esse processo, né, essa construção do SPG, primeiro vem pela história do movimento agroecológico aqui na região, né, que tem mais de 40 anos. Então, muitos agricultores e agricultores já estão, digamos, nessa construção há muito tempo, né. Então, são esses agricultores e agricultoras que puxam esse processo, né. E, na verdade, não adianta você construir um SPG se isso não for uma demanda e se não for uma ação também dos próprios agricultores, porque isso é para os agricultores, né, e não para técnicos e para colaboradores. Então, a gente parte muito desse princípio aí dessa demanda partir dos agricultores e das agricultoras, né, e claro que nós técnicos temos que contribuir com esse processo, não que a gente, né, não vá ter o nosso papel de técnico e colocar o nosso conhecimento à disposição. A gente tem que fazer isso, mas de uma forma que também não prejudique a autonomia dos agricultores e agricultoras. Eu vou passar a palavra para a Jussara, que ela levantou a mão, aí como ela já estava respondendo a pergunta dela, caso ela tenha só para complementar, pode falar, Jussara. Obrigada, e desculpa interromper aqui, assim. O seguinte, eu falo também, e acho que hoje a minha dúvida, principalmente, no sentido, assim, até de organizar reuniões, sabe, assim, por estar participando, tentando participar de um movimento de formação, né, de uma OPAC, eu vejo que é muito difícil as pessoas comparecerem às reuniões, inclusive reuniões virtuais. Então, assim, sem uma participação mesmo, né, o sistema é participativo, né, até no seu nome, na sua essência, mas fazer essa adesão para a gente, vamos construir os documentos, a documentação, pessoal, vamos construir os formulários, vamos, sei lá, organizar os grupos. Então, assim, eu vejo essa dificuldade muito grande hoje, né, no que eu tenho participado. E aí, você falou dos recursos do MAPA, né, que acabou tendo uma função de não sei se remunerar, não sei se eu entendi isso, né, ou se aconteceu com vocês conseguiram remunerar algumas pessoas para organizar, enfim, não sei se eu me fiz entender nessa dúvida. Não, perfeitamente, entendi, ficou perfeitamente entendido. Então, tem esse apoio, sim, né, de pessoas, né, por exemplo, tem o CTA, que é uma ONG que trabalha com agroecologia há mais de 40 anos aqui na região, e que tem técnicos que contribuem, né? A gente tem técnicos da Emater que também contribuem, né? Eu, por exemplo, atualmente sou bolsista de um projeto junto ao Ministério da Cidadania, que apoia também o SPG, né? Mas, assim, são projetos pontuais, de um ano, que depois termina. Então, assim, o que a gente fala, claro, é muito importante que tenha aí um corpo técnico para apoiar esses processos, né? Para poder organizar uma reunião virtual, para poder, de repente, contribuir com os agricultores na elaboração de uma documentação, mas essa demanda tem que surgir deles. Por que só agora que a gente foi conseguir fazer essa discussão aqui na região, essa construção? Porque chegou um momento que os agricultores, né, e agricultores colocaram isso, olha, a gente quer isso, vamos né, pegar, digamos, o boi pelo chifre e tocar isso. E aí, né, entram os técnicos também com a sua expertise, com o seu conhecimento para apoiar esse processo. Mas o que eu digo é o seguinte, não adianta ter só técnicos puxando esse processo, porque se os agricultores não estiverem estimulados, né, a participar,
acaba que a coisa não dá certo. E a gente fala muito aqui na região o seguinte, olha, vamos fazer com quem quer. Hoje a gente tem, eu falei de 4 grupos, né, mais ativos, mas a gente tem outros grupos aqui que estão em formação, né? Que, por exemplo, a gente marcou, fez algumas visitas, e aí ia na visita, tinha um agricultor, 2 agricultores, né? E tem outros grupos que a gente vai fazer visita e que está todo mundo. Então, assim, isso tem que partir de uma vontade dos agricultores e agricultoras. E eu falo o seguinte, gente, se você produz, se você já tem uma forma de comercialização da sua produção, né? A partir de uma geração de confiança com quem consome o seu produto, né? E você não tem ainda um mercado, né? Ou você não quer abrir tanto o seu mercado, seja porque você quer uma comercialização mais local, seja porque o seu volume de produção às vezes não te permite acessar outros mercados, eu falo assim, olha, não entra no processo de certificação. É um processo complexo, né? E é muito voltado para quem quer, né, ter um mercado específico. Ou aqui na região, muitos agricultores relatam para a gente o seguinte, olha, eu nem quero uma comercialização diferenciada do meu produto, eu quero ter um reconhecimento do trabalho que eu faço, né, porque é comum ir numa feira e vender um produto e a pessoa questionar, mas você está dizendo que é sem veneno? Quem me garante que realmente é sem veneno o seu produto, né? E muitos agricultores ficam muito chateados com isso, né? Porque é aquela coisa do fio do bigode, né? A minha palavra, poxa, eu produzo, né? E hoje, infelizmente, a gente, né, o fio do bigode não está valendo tanto, né? E a gente vê que acontece muitos problemas aí de geração de confiança, de falta de confiança e de mentira, realmente, né? De pessoas que querem se aproveitar. Então, o que eu digo é isso, assim, enquanto não tiver um grupo de agricultores, né, e agricultoras querendo isso, a coisa não anda. E um outro detalhe, né, que a gente vem percebendo, é que a gente tem vários níveis de agricultores, né? Então, tem agricultores que têm muita dificuldade de escrever, né? Então, e tem o que a gente chama de, nem sei se a gente pode chamar ainda isso, né, que são, digamos, os neo-rurais. Então, tem agricultores hoje que são agricultores familiares, mas que, por exemplo, têm um curso superior, mas que optaram em ir para a roça, em produzir alimento, em ser agricultor mesmo. Então, muitas vezes, esses agricultores, digamos, neo-rurais, que têm uma formação um pouco mais avançada do que outros agricultores, eles têm uma contribuição muito importante. Eu mesmo, no início, falava, né, tinha um pouco de resistência com essas pessoas, mas hoje eu percebo que eles têm um papel importante, uma função de também estarem apoiando esses outros agricultores e agricultoras com mais, digamos, dificuldade aí, né, ou que não tiveram oportunidade de formação. Tem mais 2 perguntas aqui no chat. Uma é da Maria Gabriela. Para identificar esses erros, vocês fazem uma espécie de visita de conformidade? Como funciona? Isso, pela legislação orgânica no Brasil, né, isso seja para auditoria, seja para o acesso, seja para o sistema participativo, devem acontecer pelo menos 2 visitas anuais em cada propriedade, né? Se for por auditoria, são 2 visitas de um auditor, de um fiscal, né, da certificadora. Desculpa. Se for por OCS ou por SPG, são o que a gente chama de visita de pares, que são as visitas realizadas dentro de um grupo, que nem eu apresentei ali naquele desenho, vocês viram que tinha, né, o grupo Viçosa, o grupo Divino, né, que são Divino, Viçosa, né, é um pouco distante. Então, tem um grupo lá, um grupo aqui, e que esses grupos realizam visitas de pares, ou seja, os integrantes desse grupo se visitam entre si, né, constantemente. E, uma vez por ano também, são realizadas as visitas de verificação, que aí é o quê? Você pegar pessoas dos outros grupos, incluindo colaboradores, agricultores, para fazer a visita, né, nesse grupo, que é para verificar o que foi feito nas visitas de pares e se o que foi levantado nas visitas de pares está de acordo com a legislação no Brasil, né? Então, devem haver, no mínimo, 2 visitas anuais, né? Os certificados, normalmente, eles têm uma validade de 1 ano,
Então, devem haver, nesse período, pelo menos 2 visitas em cada propriedade orgânica aí, para fazer esse controle aí da produção. Aí a última pergunta que a gente tem aqui no chat foi da Cláudia, falando, né, sobre a respeito, né, da contaminação da água. Aí você falou sobre a presença de agrotóxicos. Como a UPAC sabe que a contaminação foi usada nos produtos? Tem coleta de vegetais para análise? Então, não é, digamos, obrigatório, né? A legislação fala que, em caso haja, né, fugiu a palavra aqui, caso o grupo identifique que possa haver uma contaminação, essas análises podem ser demandadas, né? Mas tem casos que essa contaminação, ela não tem, né? Ou seja, a pessoa às vezes está, né, no alto, que a água vem e não passa por nenhuma outra propriedade. E eu costumo falar muito o seguinte: a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mais legalista do que a lei. Porque o que acontece? Eu dei esse exemplo, né? A gente já sabe que pode haver uma contaminação, por exemplo, pela chuva, por agrotóxico. Se tiver uma grande quantidade de agrotóxico acumulada nas nuvens, quando chove, esse agrotóxico desce junto, né? Pode ter agrotóxicos que infiltram no solo e vai para o lençol freático, e depois lá na nascente, a água já nasce contaminada, né? Então, tem algumas questões que a gente tem que ir trabalhando, assim, de acordo com cada realidade, né? Não dá para a gente dizer assim, a gente vai fazer análise em todas as propriedades, até porque cada análise de um ingrediente ativo, ela custa mais ou menos R$800, né? Imagine quantos ingredientes ativos de agrotóxicos não existem hoje no Brasil. Imagine se a gente for fazer análise disso constantemente. Isso fica um custo inviável para qualquer um, né? Mas, em alguns casos, a gente tem, em Minas, por exemplo, o IMA, né, Instituto Mineiro de Agropecuária, que ele realiza a certificação por auditoria e ele faz análise desses produtos periodicamente, né? Até porque ele tem também, dentro do seu escopo de atuação, a análise de agrotóxicos, né? Quem faz a análise de agrotóxicos em Minas é o IMA, né, Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, dentro das funções dele, ele já consegue fazer essas análises. Mas, de forma geral, como preconiza a lei de orgânicos, não é obrigatório essas análises. E a gente parte, basicamente, da confiança e do controle social, né, que são feitos através dessas visitas e dos próprios vizinhos, das próprias pessoas que fazem parte do grupo, que acabam, entre aspas, assim, fazendo esse controle, né? Então, às vezes aparece, né, algum vizinho, olha, eu vi fulano fazer isso, fulano fazer aquilo, né? Então, é aquela coisa, né? A mentira tem perna curta também. Mas a legislação, a gente preconiza a confiança, né? E o controle social dos grupos que fazem parte aí do SPG. Eliomar? Boa noite, Eugênio. Boa noite. Eu sou Eliomar, estou falando aqui da Bahia, eu sou professor aqui na Escola Família Agrícola. Eugênio, eu gostaria de saber se você tem experiência com certificação orgânica de produtos de origem animal, especialmente no campo da apicultura e da meliponicultura. Eu tenho observado aqui um crescimento ainda gradativo da meliponicultura, em especial nos sistemas agroflorestais, né? Está se discutindo muito sistemas agroflorestais e a meliponicultura ela aparece aí como assim, um componente animal de mais rápida inserção nesses sistemas, né? Então, eu queria saber isso, se você tem experiência com certificação de mel, tanto de apis quanto de meliponiculturas, né? E se esse processo ele é mais difícil, né? Você falou dos desafios da certificação orgânica de origem vegetal, no campo da própria certificação em si, da organização, né? E se no caso de origem animal é mais desafiante. Eliomar, você pegou assim num ponto assim central da coisa. Primeiro que a questão animal é muito mais difícil, muito mais. E você pegou logo da questão das abelhas, que tem muitas discussões assim que com a portaria 52, né, que saiu agora em 2021,
essas novas regras estão praticamente inviabilizando de você conseguir ter um mel orgânico certificado. É uma coisa, assim, meio que surreal, sabe? Porque você não controla as abelhas, né? Você não tem como controlar que as abelhas só vai voar ali até a sua propriedade, ali na divisa com o vizinho, né? Então, isso cria uma situação, assim, quase inviável para certificação. Eu, particularmente, eu não tenho, né, experiência de certificação animal, né, porque, até por conta dessa dificuldade que a gente encontra aqui na região, eu citei as galinhas, né, a questão do milho, então, não tenho essa experiência de criação animal, mas eu já adianto que é uma grande, é uma dificuldade muito grande. Você pegou o central, que são as abelhas, né, que tem um papel super importante para a agrobiodiversidade no geral, para a questão da polinização, e que hoje está ficando, né, pelas normas. Eu, né, hoje mesmo estava falando com a fiscal do Ministério da Agricultura, olha, do jeito que a gente está indo, né, com a questão dos agrotóxicos, que nem eu já falei aqui, e com essas regras cada vez mais apertadas, né, em muitos casos a certificação orgânica está ficando inviável. E pela minha percepção e pelos debates que eu já participei, a questão das abelhas é uma das que vai, assim, pegar fortemente, né, muitos apicultores, porque as regras que vieram novas aí, elas são praticamente inviáveis aí né, você imaginar, não vou lembrar de cabeça aqui, mas que você, num raio de tantos quilômetros, você não pode ter uso de agrotóxico, né? Como é que você faz isso hoje, na nossa realidade brasileira, que você tem agrotóxico em todo lugar, até na cidade estão jogando Roundup em alguns lugares, né? Então, assim, isso está ficando uma questão muito séria mesmo, sabe? Por exemplo, a questão das mudas, né? Que isso já teve uma mudança na legislação de obrigar que, para produzir um vegetal orgânico, as sementes têm que ser orgânicas certificadas. Aí eu pergunto, assim, aonde que a gente encontra, né, semente orgânica certificada no Brasil? A gente tem a Bionatur, que tem algumas variedades, né? Mas é uma coisa que assim, não tem, né, nenhuma política pública, né, de apoio, né, não existe um programa, um projeto dos governos para apoiar a produção massiva, né, e aí tem que ser produção em massa, né, de sementes orgânicas para poder suprir essa demanda do mercado, né, então a gente não vê ações nesse sentido, e aí você fica só jogando para frente, né, que é uma questão que, né, o governo não apoia diretamente. Não adianta você colocar na lei que tem que ter semente orgânica. Se você não tiver um apoio, né, para produzir essas sementes orgânicas, a lei vai ficar inviável. Tem também na questão da semente, essa questão da regionalização, né? Algumas sementes, por exemplo, semiárido, tem algumas variedades, especialmente de hortaliças, justamente, a gente não consegue produzir sementes no semiárido. Com certeza. É um fator delicado mesmo, tem muita dificuldade. Outra questão aqui que eu fico observando, muito difícil para a gente também, é a questão das formigas também. O controle de formigas em algumas regiões é muito desafiante, né? Eu tenho visto algumas experiências do pessoal usando, por exemplo, a bioisca, tentando outros métodos, mas em alguns casos também não tem muito sucesso, né? Não. E eu vejo alguns agricultores lançando mão, não estou dizendo que são agricultores necessariamente orgânicos, estou falando do desafio geral, que eu vejo assim no campo da extensão, né? Alguns agricultores lançando mão mesmo dos produtos que estão aí no mercado, né? E a questão do herbicida, especificamente, eu venho observando nesses últimos anos, eu trabalhei muito tempo na extensão rural, projeto Tiaté, né? Em algumas regiões aqui, por exemplo, Chapada Diamantina, região do Recôncavo da Bahia, Zona da Mata e tal, e muitos agricultores têm lançado mão dos herbicidas, agricultores de base familiar, né? Em função da questão da mão de obra também, quer dizer, é o que eles colocam, né? Questão de redução do tempo e para controle do mato e tal. Isso vem crescendo bastante no meio. Uma outra coisa aqui que acontece também, por alguns agricultores que trabalham com hortaliças, eles utilizam, né, qualquer tipo de produto para controlar, né, doenças e insetos. Por exemplo, barragem, carrapaticida, né,
que é um produto mais utilizado para controle de carrapatos. A gente observa que em algumas comunidades eles fazendo uso desses produtos. Quando a gente vai fazer as visitas, pergunta como é que ele faz o manejo desses insetos, né, ou dessas doenças. Lá eu uso um barragem. Barragem é um produto, gente, um carrapaticida, né, acaricida, né, carrapaticida. E isso vem crescendo muito na agricultura familiar e é muito preocupante também, né? E eu vejo também muitas feiras agroecológicas, que também é uma questão, como você falou, essa discussão do orgânico, né, especificamente da lei de orgânicos, ainda é pouco difundida. Eu observo aqui na Bahia, mesmo agora recentemente, que a Bahia vem dando uma pressão aqui, que a Bahia vem adotando, né, a questão já nos editais de até um enfoque mais agroecológico. Inclusive, aqui na Bahia está se discutindo uma legislação estadual de certificação orgânica. Eu não estou muito acompanhando essa discussão ainda não, mas eu sei que isso já está em curso, né? O pessoal está discutindo, não sei o quanto ela vai, digamos assim, se distanciar também da legislação federal, né? Mas tem essa discussão está aqui que o pessoal tem provocado isso, porque também acontece. Tem algumas pessoas, algumas linhas aqui, que não se identificam com a legislação de orgânicos, né? Questiona bastante os produtos agroecológicos e tal, mesmo a gente sabe que dentro da legislação, né, de orgânicos está lá contemplado os produtos agroecológicos, biodinâmicos, agroflorestais, etc., tal, né, desde que atenda ali aos pré-requisitos da lei. Mas, assim, falei rapidinho aqui, eu acho que não sei se eu fugi muito do tema, mas é os desafios que a gente observa nesse campo também, né, da produção orgânica. Quer dizer o seguinte, a assistência técnica, e só para fechar a parte da assistência técnica, né, esse link que eu estou dizendo, eu tenho observado muitos agricultores de base familiar, agricultoras fazendo uso de produtos químicos, né, seus sistemas produtivos, mas a gente tem aqui, especificamente, uma assistência técnica muito, mas muito deficiente, né? Ela, às vezes, não chega na sua totalidade. Me parece que isso também é um desafio da extensão rural no Brasil. Parece que cada vez menos, né, agricultores familiares terão acesso à extensão rural pública. Esse governo agora mostrou isso aí, desastrosamente. E tem uma outra questão também, que quando tem, a gente às vezes se esbarra na questão da formação da técnica ou do técnico, né? Falar assim, né? Do profissional que está levando aquela extensão. Que a base ainda maior, parece, eu vejo aqui, ainda é a concepção meio convencional da agricultura, né? Enfim, a gente está discutindo agroecologia, mas ainda muito, aqui pelo menos, tem uma discussão muito boa aqui na Bahia, em alguns núcleos, mas eu percebo que temos que caminhar muito, né, Eugênio? nesse campo. Mas é isso aí, gente. Desculpa se eu me estendi demais. Não, eu acho que foram perfeitas as suas colocações, né? E se você está na Bahia, que eu falo hoje, gente, o que está acontecendo, o espelho de coisas boas que a gente pode enxergar hoje no nosso país vem da Bahia, né? Então, se você coloca essas dificuldades aí para vocês, imagine como está o resto, né? Então, aí tem a terra, aí tem um monte de projetos, né? Tem muitos amigos meus atuando aí também, e hoje, para mim, quando fala em Bahia, quando vê os projetos aí, brilha os olhos, né? Que é o que está melhor tendo, né? E realmente essa dificuldade assim da assistência técnica, ela é muito muito forte, né? E a gente não pode esquecer que, inclusive, só para vocês terem ideia assim de como que isso é forte, na Universidade Federal de Viçosa, né? Já se discute de acabar com a disciplina de extensão rural. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, o que os profissionais vão se tornar? Vão se tornar comerciantes, vendedores, né? E eu tenho colegas que formaram comigo, que eu tenho abertura, e que eu pergunto, fulano, você trabalha aí para essa empresa aí que produz veneno e tal, vem cá, você vende produto? Que às vezes o agricultor, porque hoje, em muitos casos, a assistência técnica virou vendedor de insumo, né? Que eles estão na propriedade, roda com veículo, está nas propriedades, e que eu pergunto, você vende produto que o cara não precisa? Ele falou, ô Geninho, olha, eu particularmente não vendo, não. Mas se o cara precisa, por exemplo, de 2 litros, eu vendo 6 litros para ele. Sabe? O cara, ele recebe a partir de meta, de venda. Então, a gente está invertendo a lógica das coisas, assim, o cara tá utilizando um insumo não porque ele precisa, mas porque um técnico disse que ele precisa e ele
não faz a mínima se aquilo é bom ou se é ruim, sabe? Então, a gente está chegando, assim, em várias situações, assim, muito complicadas, né? Fora a formação, né? Se a gente for ver historicamente a construção do conhecimento desses profissionais aí, eles são baseados aí no pacotão da Revolução Verde. E, infelizmente, para mudar isso, são muitos e muitos anos de políticas, né? E aí a gente tem um governo atual que, de uma hora para outra, acaba com várias políticas que estavam nesse sentido, né? Que não que a transformação ia acontecer de um dia para o outro, mas que era um processo, né? Então, realmente está muito, muito difícil. Só para essa questão aqui, realmente, aqui no estado da Bahia, nos últimos anos, vem se dando um enfoque muito, muito importante, tanto nas discussões, e também nas políticas públicas, né, que vem se materializando aí pelos lançamentos dos editais das chamadas públicas que nós temos aqui, né. Então, tem feito um trabalho muito bom, mas é isso, né, ainda não há. Então, aqui a gente tem projeto saiu editais de agroecologia, né, até agroecologia, até mulher. Então tem um projeto belíssimo aqui, só um até voltado para mulheres, né. A gente aqui no município de Irará tem uma instituição chamada CEDITE, que é a Comissão Ecumênica do Direito da Terra, que ela está gerenciando um projeto desse. São 540 mulheres, né, assistidas dentro dessa concepção da agroecologia, da produção orgânica, da discussão de OCS, né. Abriu outra agora até biomas também, que traz essa premissa da discussão da agroecologia dentro dos biomas, né, da especificidade de cada bioma. Então, essa consciência vem crescendo nesses últimos, para você assim, uns 14 anos para cá, né? Mas a gente percebe que ainda o que eu percebo, digamos assim, já no presente, já a longo prazo, é uma redução mesmo, assim, né? Parece uma redução cada vez menos. Exemplo, aqui em Irará nós temos, eu tive a oportunidade aqui, junto com a equipe, de coordenar um projeto de AT, 2016-2019. E um município que nós temos aqui quase mais de 3 mil famílias no campo e tal, e a gente acompanhou 180 famílias, diretamente, né? 180 famílias. Então, assim, a gente compreende, quem trabalha com extensão, que a gente tem também aquele público que a gente atinge indiretamente, né? Então, a gente observa de que maneira. Às vezes, a gente vai numa propriedade, mas tem um vizinho que está percebendo que o vizinho está recebendo assistência, está fazendo um trabalho, então, pede para participar da visita ou da reunião, é o público indireto. Mais diretamente, 180 famílias dentro de um universo desse. E eu compreendo também que isso não deve só ficar relegado no âmbito do Estado, né? Não estou me referindo a privatizar a assistência técnica e extensão, porque como privatizar, ela vai para outro campo também. Mas do que a gente pode fazer. Então, as OCS, por exemplo, né, tem um papel importante nessa questão das formações, né, quando a gente consegue estruturar as SPGs com um papel extremamente importante, né, e aquilo também, né, o que é que também essas instituições, qual a importância dessas instituições também para essas comunidades, para essas organizações sociais do campo, né, que está cada vez mais desafiante. Através do Estado, eu estou vendo que está cada vez mais reduzindo. Então, o que aconteceu? Os editais estão reduzindo o número de pessoas acompanhadas. Mas, assim, é um trabalho muito bonito, de alguma maneira, que está acontecendo na Bahia. Muitas entidades envolvidas nos vários territórios aqui da Bahia, são 27 territórios, né? E tem um trabalho belíssimo no campo da agroecologia, realmente. Mas é isso aí. Eu acho que só o Walter, a pesquisa composta de biodiversidade do sistema produtivo está engateando, falta muito para investimento. Esse foi o comentário do Walter. Acho que foram as últimas perguntas que chegaram aqui para a gente. Acho que, Leila, você tinha levantado a mão, mas você abaixou. Eu só quero agradecer o Geninho e parabenizar, né, por esse belíssimo trabalho, pelo polo aí, né, da Zona da Mata, que ele inspire a nós aqui em Sete Lagoas, nessa região também, né, pra gente... E a gente sabe que vocês só conseguiram chegar até aqui por ter boas parceiras, né, na universidade, no CTA, na EPAMIG, na EMATER, e que sejam sementes boas, né, como o Guaí, né, que a gente fala que é uma semente boa, né,
que essa semente que vocês estão plantando ela possa ser espalhada, né? Apesar de toda a nossa dificuldade de construção da agroecologia, da produção orgânica, nós precisamos realmente de incrementar a pesquisa, né? A extensão, esse trabalho do ensino, a formação de todos, mas a gente é um teimoso, uma teimosa, a gente não desiste, né? E eu quero, assim, que te deixar, assim, agradecer, né? E saber que você sinta renovado na sua esperança, apesar de todas as nossas dificuldades, chegamos aqui, tá? Muito obrigada, uma boa noite. Pode falar, Eliomar. Então, também, finalizando, agradecer ao grupo Bahia Agroecologia, trazendo sempre encontros bacanas, acho que já é o segundo que eu participo. Teve um também muito bom de Meliponas, muito bacana. Eugênio, que bacana a sua experiência, viu? Muito boa. Olha, eu estou com um monte de coisa que eu fui anotando aqui, são muitas coisas. Mas eu achei também, queria pontuar como Leila pontuou, achei maravilhoso essa questão do polo de agroecologia. Eu fiquei muito curioso como é que foi esse movimento, assim, para, né? Eu sei que a gente está estourando o tempo aqui, mas, enfim, tem várias questões. Muita também do polo me chamou muita atenção, achei que foi uma coisa muito especial do governo do Estado, ele criar uma lei, né, para criar um polo de agroecologia. Fiquei muito curioso para ver como é que se deu essa experiência, assim, que, como Leila já pontuou, aí foi tecida, assim, a várias mãos, né, mas que maravilha isso. Eu acho que isso é um grande avanço, sabe? O Estado reconhecer uma região polo, né, é um grande incentivo. Parabéns, gente, pelo trabalho, gratidão por colaborar, por compartilhar suas vivências, né, experiência com a gente. E ao centro, aí também, os colegas também que trouxeram outras perguntas bacanas aqui, algumas delas eu até subscrevi aqui, viu, gente? E depois eu vou ficar pesquisando algumas coisas, mas valeu, gente. Obrigado, Eugênio. Tudo de bom aí, muita luz aí, muita paz, muita luz no caminho do seu trabalho aí. Valeu. Antônio, pode falar. Pessoal, boa noite a todos. Parabéns aí, Geni. Parabéns para vocês todos aí, conseguindo esses avanços aí. No estatuto de vocês tem a parte animal, a apicultura, como assim, para futuramente ter certificação orgânica, a agroindústria e o apiário, no estatuto de vocês? Então, na verdade, não é no estatuto, né, Antônio? Boa noite. O estatuto está mais voltado para a questão da associação. Na verdade, é o escopo, né, nosso de atuação. Inicialmente, a gente está começando com a questão vegetal e de processamento vegetal. A gente espera que daqui a uns anos a gente possa, né, ampliar para essa questão animal também, a partir do momento que a gente tenha, né, condições assim mais objetivas de realmente ter esses produtos animais certificados também, né, apesar de todas essas dificuldades que a gente conversou aqui hoje, né. Mas é possível, né? Tanto que depois de credenciado ao Ministério, a gente pode solicitar um novo escopo de atuação, né? Então, pode incluir a questão animal aí também. Porque que eu sou da região aqui de Juiz de Fora, que estou na Copematas. A nossa cooperativa, a Cooperaca, assinou um contrato com o Entrepô de Mel e Cera de Manhumirim, com o registro do IMA, para comercializar o mel da nossa cooperativa em todo o estado de Minas Gerais. Então, um dos desafios para a certificação orgânica seria o registro. Nós temos, e temos uns lugares que já encaixa para apiário orgânico. Aí fica mais perto, talvez. É uma coisa a planejar, né? Aí eu vou ver se o Júlio de Manhumirim, ver se teria interesse. Aí depois, mas como você falou, né, de vocês não está, o grupo aí a parte não está avançando nessa parte da certificação orgânica da agroindústria do mel, dos animais, né? O escopo, isso, né? Isso. Mas vamos ver futuramente como que nós vamos trabalhar em rede, em conjuntos. Vocês têm alguém de Manhuaçu ou Manhumirim na associação de vocês? Não, Manhuaçu e Manhumirim, a gente chegou a fazer uma reunião lá. Lá existe um outro grupo que está se construindo um SPG lá também. Né? Se não me engano, vinculado a, não sei se é a Corpol, não tenho certeza aqui agora, mas tem o pessoal da Emater de Manhuaçu que está acompanhando esse processo lá, sim, de construção do SPG na região.
Não estava sabendo, não. Vou ver se eu consigo procurar saber quem. Eu conheço o pessoal da Emater lá, de Manhumirim lá. Mas vou ver, porque já passei essa. Não, é uma demanda nossa na parte da agroindústria do mel com selo de orgânico. Nós estamos precisando certificar os APL para agregar valor. Obrigado, mas parabéns para vocês todos. Valeu, Antônio. Queria, né, fazendo aqui o encerramento, queria agradecer a Leila, né, o grupo todo aí, agradecer o convite, né, estamos sempre à disposição. Eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, né, guardar só para nós, né, o nosso conhecimento, a nossa empolgação. Eu acho que isso é importante para a gente se fortalecer, né, ainda mais nesses períodos assim tão desastrosos da humanidade, né, eu falo que não é nem do Brasil, né, da humanidade, né, que a gente está vivenciando, assim, se a gente não tiver esses momentos, assim, da gente trocar, da gente construir coisas juntos, a gente realmente fica enfraquecido, né, não é à toa que muitas pessoas aí estão com depressão, com vários problemas aí, reflexo da nossa humanidade, né. Então, queria agradecer, estou sempre à disposição. Tem o contato de e-mail aí, depois se alguém quiser mandar um e-mail, quiser, né, um WhatsApp para conversar, para tirar dúvida, eu estou sempre à disposição aí, tá bom? Também, né, quero agradecer mais uma vez a sua participação, Eugênio. Espero que todos tenham aproveitado bastante. O Valdinei, você pode falar, né, porque a gente está finalizando aqui, mas pode abrir rapidinho aí, né? Muito bem, povo. A minha fala é de agradecimento. Não teria como eu ficar calado aqui, não. É muito bom ouvir as experiências, o professor. Eu fui contemplado, eu estava falando com Leila mais cedo, né, eu fui um dos contemplados aí com umas orientações do professor Geninho, lá no CAT, em Governador Valadares, né, e sou testemunho de até, eu participei, fui contemplado aqui. E a gente trabalhou do ano 13 até o ano 20, Geninho, para conseguir uma certificação por OCS via OPL na cidade de Caratinga. Você trabalhou na OPL? Eu trabalhei na rede, né? Na rede, exatamente. Hoje a Isane acompanha a gente aqui. E aí, nós conseguimos o certificado no ano 20, 21, e no ano 22 nós fomos contemplados aqui com uma certificação por auditoria pelo IMA, professor. E sabe quem teve aqui? Ele disse que te conhece, estudou com você, é o Tiago, do IMA. Coincidência. Bacana demais. A gente está longe, mas está próximo. Tá? Muito agradecido, pessoal. Valeu, professor. Parabéns, é uma satisfação. E parabéns para você também, Valdinei. Eu acho que é isso que eu estava falando, né? Tem agricultores aí que estão há anos nessa luta, né? E é muito mais do que merecido conseguir, né, um certificado IMA, seja por OCS, tá? Um reconhecimento do trabalho, né, histórico aí do Valdinei e da família dele. Graças a Deus. E professor de Bahia, minha filha está estudando na EFA, tá bom? Maravilha, Valdinei. Olha, eu estava pensando aqui, que bom. Eu comecei na EFA em 2017, a dar aula, né? Fui como voluntário, fiquei lá 3 anos e pouco como voluntário, e depois a escola me chamou para fazer parte do quadro. É maravilha. Eu estava pensando aqui em provocar o pessoal do Grupo Guauí para trazer, que Mina tem experiências fantásticas com a EFA, né? Trazer um pouco da experiência para se discutir aqui também. A EFA também é um campo muito fértil de discussão de agroecologia, né? E é uma linha de educação do campo que a gente precisa fortalecer, dar uma visibilidade maior. É uma linha também que enfrenta vários desafios. Aqui na Bahia é muito desafiante trabalhar com EFA, né? Sim. E eu acho que valeria a pena estar nesse campo de discussão da agroecologia, da produção orgânica, né? Muito legal, uma provocação, viu? Muito legal. Parabéns, Valdinei, pelo bom. Obrigado. Muito importante. Muito bom. Mas ela já tirou a prova dos 9, ela levou a ideia lá para a escola e os meninos não acreditaram, teve que trazer a classe aqui, moço. Que a bom, classe veio massa. visitar. Nós vamos começar esse ano com um grupo de 20 famílias aqui a trabalhar. Conseguimos um projeto aqui, pequeno, mas a gente quer viabilizar essas primeiras 20 famílias na OCS, aproveitar essas famílias que vão estar ligadas a um projeto de quintais agroflorestais,
São áreas, assim, de pequenas, a princípio, 25 por 25, né? E começar por aí. A gente quer formatar esse primeiro grupo aqui de OCS aqui na região, que a gente ainda não tem. Mas maravilha. Que bom que o Flamengo também já começou com uma experiência bem lá na frente, né? No campo da produção orgânica. Maravilha. Beleza, obrigado. Então, gente, muito obrigado, né, a participação. Vamos também já finalizando. Eugênio, se você quiser dar a última palavra, aí eu já deixo aqui também os agradecimentos à participação de todos. Logo mais a gente também divulga esse encontro no YouTube e também já divulgamos os próximos. Espero que todos possam estar novamente participando do Conversando de Ecologia novamente. Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom feriado também. E com você, Eugênio. Não, acho que é só agradecer, eu já, né, falei tudo que eu tinha que falar aí, acho que é agradecer mais uma vez e parabenizar todas e todos que continuam nessa luta aí, né? Como a Leila falou, nós somos insistentes, né? Não desistimos nunca e vamos continuar aí até quando a gente tiver saúde. Boa noite, pessoal. Abraço para todo mundo aí. Bom rever os amigos e amigas.